Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui e dando continuidade à formação dos climas da Terra. Veja que nós já falamos aqui de fatores climáticos e nós entramos numa parte falando de climas pelo mundo, de climas do mundo. O que a gente vai estudar na sequência, né? Vamos falar de climas do mundo, na sequência falamos de climas associados ao nosso país, por exemplo. Vamos falar de biomas brasileiros. Nesse momento estamos falando dos biomas mundiais. Quando a gente fala de biomas mundiais, nós já estudamos a tundra. Lembra da questão da latitude? Quanto mais distante eu estou da linha do Equador, mais frio é. Então nós falamos da tundra. Quando eu falo da tundra, nós temos que aquela região mais próxima das calotas polares é mais frio. E agora o que está acontecendo? Então saímos da tundra e vamos para a taiga. Quando a gente observa a taiga, ainda é um bioma de elevada latitude. Tundra, um bioma de elevada latitude, taiga, um bioma de elevada latitude. Só que tundra está aqui, a taiga está aqui, ó. Ainda é elevada latitude, mas a temperatura já é um pouquinho menos intensa. Lá na tundra, a gente tinha 9 a 10 meses de inverno. Aqui na taiga, a gente tem mais ou menos uns 6 meses de inverno. Ainda um inverno rigoroso. Ainda tem neve na época do inverno. Ainda temos temperaturas abaixo de zero durante o inverno. Só que o verão já traz aqui uma possibilidade de você ter uma vegetação diferenciada, de ter uma fauna diferenciada. E as plantas aqui da taiga são plantas bem adaptadas à neve e a esse congelamento. Então a gente coloca assim, e eu gostaria que você anotasse uma palavrinha aí. As plantas da taiga são plantas bem adaptadas à neve e ao congelamento. São plantas que nunca perdem as folhas. Tem um nome, perennifolia. Então anota lá por gentileza. O que é perennifolia? Folia lembra folha, né? Então perennifolia, folhas perenes, são folhas que não caem. Então, por exemplo, a vegetação característica da taiga, nós visualizamos aqui, por exemplo, pinheiros. Pinheiros que têm a forma de cones. Então também a taiga é conhecida como floresta de coníferas. É o maior bioma do planeta. Em termos de extensão, é o maior bioma do planeta. Também chamado de floresta boreal. Como que fica a questão da fauna? Em relação à fauna, aqui nós observamos roedores, nós observamos ali novamente o arminho, nós temos aqui o lobo, o urso. Veja que já aumenta a biodiversidade, ainda é uma biodiversidade baixa em relação a outros biomas aí, mas em relação à tundra já aumentou a biodiversidade. Já temos aves, já temos outros animais aí. Essas aves, muitas vezes aves migratórias, que quando o clima aqui fica mais difícil, elas podem migrar para outros ambientes. E aqui agora nós temos uma floresta. Veja que muda a paisagem, que é uma floresta temperada. A palavra tempero quer dizer que é bem distribuído. As estações do ano, elas são bem distribuídas. Então, destacamos 4 estações bem definidas. Aqui você tem uma característica que é chamada de caducifolia. Lembra que eu pedi para vocês anotarem perennifolia? Perennifolia, folhas que não caem. Lá na taiga isso. Caducifolia, anota lá. Caducifolia são folhas que caem. Folhas que caem recebem a denominação de folhas caducas. Então nós observamos aqui a caducifolia. Gostaria que você fosse observando essa paisagem, porque ela vai mudar muito, já que é uma floresta temperada. 4 estações do ano bem definidas. E durante o outono, as folhas então caem. E aí você observa a paisagem mudando, e aí quando chega no inverno, olha a paisagem. Ela muda muito. Nossa, professor, não tem nenhuma folha. Sim, as folhas caducas, as folhas que caem. Esse fenômeno que acontece no outono, na floresta temperada, é chamado de caducifolia. Caducifolia, então, observado aí na floresta temperada. Com relação à fauna, temos insetos. Observe que quando a gente estava lá na tundra, aí vem taiga, descemos um pouquinho a latitude, nós estamos agora na floresta temperada.
as temperaturas já vão ficando mais interessantes. Já passa a ter anfíbio. Já temos anfíbios, já temos répteis. Temos aqui aves, ursos, pumas e raposas. Então, um pouquinho da fauna aí em relação à floresta temperada. Outro bioma importante para a gente analisar é a floresta tropical pluvial. Então já estamos falando de uma floresta tropical. Pluvial está associado à questão da umidade, à questão de irrigação desse bioma. E a palavra ombrófila é uma palavra que eu gostaria que você anotasse também. Ombrófilo quer dizer úmido. Então uma floresta úmida. Floresta tropical pluvial, floresta úmida. O que nós observamos aqui? Em regiões quentes e úmidas, nós podemos então encontrar uma floresta como essa daqui. Aqui no Brasil, nós temos algo parecido? Temos, né? Floresta amazônica, Mata Atlântica. Nós temos uma característica que a gente pode comparar com floresta tropical pluvial. Veja que até agora eu não comparei nada do Brasil em relação à tundra. Não tem tundra no Brasil, não tem taiga no Brasil. Mas a floresta tropical pluvial a gente pode comparar com a floresta amazônica, por exemplo. A maior biodiversidade do planeta é encontrada nesse tipo de floresta. Características em relação à floresta tropical pluvial. Observe nessa imagem que você vê aqui árvores em estratos. O que são árvores em estratos? Você tem árvores de 20 metros, de 30, de 40 e o dossel da floresta, que é o teto da floresta, a mais ou menos 50 metros de altura. Essas plantas elas ficam bem juntinhas e por conta disso quase que a luz não chega em camadas mais baixas. Então aqui a gente diz que tem uma grande característica de ter plantas epífitas. O que são plantas epífitas? Plantas epífitas são plantas que usam outra planta como um suporte para ela poder ter acesso à luz. Essa floresta tropical, e é o exemplo aqui, por exemplo, da floresta amazônica do Brasil, ela tem um solo que é raso e pobre. Quando eu falo isso, os alunos às vezes ficam pensando, mas como que pode a floresta amazônica, a floresta tropical ter um solo raso? Se ela é uma floresta tão exuberante? É possível, porque tem uma alta decomposição. Uma folha que cai no solo, um fruto que cai no solo, rapidamente bactérias e fungos fazem a decomposição e esses nutrientes voltam para o solo. É um solo raso que tem alta decomposição e por conta disso ele consegue manter essa floresta exuberante. Mas é um bioma que se ele for desmatado, ele tem uma dificuldade para se recuperar muito grande, já que o solo é raso e pobre. Isso acontece na floresta amazônica. O desmatamento da Amazônia não é interessante. O solo é raso e pobre. Esse ambiente não vai se recuperar facilmente. Um fenômeno observado, gostaria que você anotasse essa palavra, latifoliada. Folhas latifoliadas. Sobre o que é uma folha latifoliada? São folhas grandes, folhas que crescem lateralmente. Lembre-se que as plantas transpiram muito. E aqui, como é uma floresta ombrófila, a água não é um problema. A umidade aqui é muito grande. Então essas plantas podem se dar ao luxo de transpirar muito. E aí ela consegue repor essa água que ela está perdendo. Então a gente vai observando essa paisagem. Observamos de cima, então veja que tem uma boa irrigação. Aqui nós temos muita competição por luz. Plantas que vivem próxima do solo têm dificuldade, geralmente a luz solar não chega diretamente. Então acontece aquele fenômeno que eu comentei. É um bioma que nós encontramos grande quantidade de plantas epífitas. As árvores são altas, de até aproximadamente 50 metros. Nós observamos aqui uma elevada taxa de evapotranspiração. Lembra dessa palavrinha? Evapotranspiração. Nós temos a evaporação da água, mais a transpiração vegetal e animal, e mais a respiração vegetal e a respiração animal. Então aqui poucas plantas no solo, muitas plantas epífitas. Esse fenômeno chamado então de epifitismo. O que é o epifitismo mesmo? Plantas que utilizam outras plantas como um suporte. Talvez você conheça algumas dessas plantas. Já ouviu falar numa bromélia?
Já ouviu falar numa orquídea? São plantas epífitas. Plantas que têm uma raiz que ela usa para se apoiar numa planta hospedeira. Não é uma planta parasita. Ela só usa o tronco de uma outra árvore de grande porte como um acesso para que ela possa ter ali a luz com maior intensidade. Maravilha, gente! Encerramos assim mais uma aula. Até o nosso próximo compromisso. Tchau!